Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta e esta semana vamos voltar a falar sobre um acontecimento de há 100 anos. Em concreto, o Milagre do Sol, o acontecimento de 13 de outubro de 1917, quando uma enorme multidão se juntou em Fátima para aquilo que deveria ser a sexta aparição, 6 meses depois da primeira aparição, e acabou por ser um momento muito importante por vários motivos. Primeiro, porque pela dimensão da multidão. Estamos a falar, os números não são exatos, mas eram seguramente dezenas de milhares de pessoas num descampado, com maus acessos, vindos um pouco de todo lado. Depois, porque esse momento ficou fixado para a nossa memória pela reportagem daquilo que era, na altura, o maior jornal do país e que enviou um dos seus melhores fotógrafos e o seu chefe de redação, o qual testemunhou aquilo que ficou conhecido como o Milagre do Sol. Ainda hoje discute até que ponto é que aquele fenómeno de o Sol ter bailado no céu foi uma alucinação coletiva ou aconteceu ali qualquer fenómeno especial. O que é facto é que, a partir desse momento, Fátima, que passou por altos e baixos nestes meses entre maio e outubro, tornou-se, não diria definitivamente, mas tornou-se a partir daí um fenómeno incontornável. É evidente que aquilo que se passou e a mobilização católica em torno de Fátima não é compreensível se não pensarmos no que era o quadro da Primeira República e também, naquele momento preciso, o quadro de um Portugal que estava já na Segunda Guerra Mundial e a sofrer na Primeira Guerra Mundial e a sofrer naturalmente toda a sangria e todas as dores dessa participação, sobretudo da participação na Flandres, apesar da participação na guerra em África, na guerra às colónias, ter gerado mais mortes até que a participação na guerra da Flandres. Tudo isto faz-nos regressar a esse tempo muito especial da Primeira República. Também estamos um pouco antes daquilo que vem a ser um momento de viragem decisivo, que é a Revolução de Sidónio Pais, a chegada de Sidónio Pais, que vai ocorrer em dezembro, mas isso falaremos noutro momento. Jaime Nogueira Pinto, quando nós nos recordamos de Fátima, muitas vezes falamos de Fátima, dos seus segredos, da conversão da Rússia, mas a Revolução Russa nem sequer tinha ocorrido ainda nesta altura, vai ocorrer só no final deste mês. Havia uma revolução, mas era uma revolução ainda, enfim, democrática, não tinha havido ainda a Revolução Bolchevique. Havia, sobretudo, a guerra e a República. E a República com a sua matriz anticlerical, pelo menos muito forte, nos seus primeiros anos, com a lei da separação, com o peso que Afonso Costa, com o bispo preso, a Expulsão das ordens. Como é que as duas coisas se interligam? Vamos ver. A ideologia, sobretudo do Partido Democrático, Partido Republicano Português e dos democráticos de Afonso Costa, havia aí umas matizes, quer dizer, o António José de Almeida e Brito Camacho têm, enfim, linhas mais conciliadoras, mais conservadoras, mas de facto uma das heranças muito fortes da ideologia do Partido dos Democratas de Afonso Costa era de facto, costuma-se dizer anticlericalismo, acho que era mais fundo, era mais anticristianismo, quer dizer, às vezes há aqui um jeu de mots, um jogo de palavras, que vinha muito naquela linha da Terceira República Francesa e de toda a tradição da Terceira República Francesa, do encarniçamento contra a Igreja Católica, quer dizer, aliás, aquela velha forma, penso que é do Gambetta, que é le cléricalisme, voilà l'ennemi, não é? E a própria história do Michelet também vinha um bocadinho nessa tradição, portanto, era, digamos, por um lado, aparecia como, digamos, aparecia como um laicismo, porque há duas espécies de laicismo. Aliás, Salazar, numa conferência que tem, ainda, enfim, na época que está no CADC, portanto, ainda antes de vir para o poder, ele refere-se a isso até com uma certa, um aspecto curioso. Ele diz que há um laicismo, que é o laicismo anglo-saxónico, que quer a Igreja separada do Estado, a Igreja livre
do Estado Livre, exatamente essa separação, e há um e há um laicismo anticatólico, ou anticristão até, que de facto combate a Igreja. Por um lado, aqui em duas acessões, por um lado o combate à influência social da Igreja, e por outro lado uma linha já mais fortemente livre-pensadora no sentido de ateísta, não é? Que é, de facto, eu penso que é muito a linha que acaba por ser seguida, sobretudo pelos radicais, a linha mais radical do Afonso Costa, que de facto faz uma guerra muito profunda às ordens religiosas. Havia muito toda aquela polémica à volta dos jesuítas, há vários bispos que são detidos, outros são expulsos. Quer dizer, há de facto uma guerra de uma parte substancial do Partido Democrático contra a Igreja Católica. É evidente que a reação, e nós temos, aliás, alguns textos muito interessantes do século XIX, um do Oliveira Martins e outro do Antero, se não estou em erro, que são dois homens que muito sério, embora fossem, digamos, agnósticos, mas pensaram muito seriamente estas questões e que dão uma imagem do catolicismo português, que não é tanto aquela imagem um bocadinho, enfim, sardónica e não é só do clericalismo, é da prática católica em Portugal, que é uma imagem bastante crua e bastante negativa. E o que eu acho que o fenómeno de Fátima vai trazer, e sobretudo a perseguição, é uma mudança, quer dizer, essa igreja que estava, de certo modo, um bocado instalada no Estado, e no apoio no Estado, na ordem social, portanto, tudo isso, com a perseguição, melhora bastante, em certo sentido. As perseguições têm essa grande vantagem, melhorar a qualidade dos perseguidos, normalmente, e das instituições perseguidas. Curiosa percepção. Mas é verdade. Aliás, o Tertuliano dizia, já no princípio da Igreja, sangue de mártires é fermento de cristãos, quer dizer, e a gente viu que estas igrejas das áreas perseguidas, não é, como foi da Europa Oriental, etc., que tinham outro vigor e outra força que aquelas áreas onde, mas isto faz parte da natureza humana. Mas aqui, portanto, o que é o fenómeno de Fátima, que é muito interessante? É um fenómeno também de religião popular, que tinha aparecido, aliás, também em França, já no século XIX, tinha aparecido com a peregrinação com as aparições de La Salette, de Lourdes, que é uma religião mais popular, é uma religião que toca mais o povo cristão chamado e menos as elites. E o fenómeno de Fátima vai ser um fenómeno que vai trazer esse catolicismo ou esse cristianismo popular outra vez com muita força. É evidente que ele tinha raízes, e nós já aqui uma vez falamos, até o Jaime Gama falou com bastante detalhe e eloquência sobre isso, no marianismo, no culto mariano em Portugal. Mas, de facto, o fenómeno de Fátima é conjugado depois com a questão da guerra, porque o país, de uma maneira geral, e o exército, aceitaram de um modo relativamente tranquilo a guerra em África, porque fazia sentido, era a ideia que íamos reforçar e ocupar as nossas posições nessa área que estavam ameaçadas pelos alemães, e não houve nem sequer grandes protestos populares, tanto quanto me lembro. Eu fiz no livro sobre a República, estudei um bocado isso, mas em contrapartida, com a ida para a França, houve, porque exatamente a situação era muito diferente. Ninguém praticamente, não havia nenhuma razão, grandes justificações geopolíticas. Havia toda uma mitologia em relação a defender as colónias, relativamente a defender algo que não sabia bem o que era. Não é? Sobretudo o exército português não estava, de facto, a guerra, enquanto a guerra na Flandres, a guerra na Europa, era uma guerra já altamente mecanizada, quer dizer, por exemplo, a artilharia, quer alemã, quer francesa, quer inglesa, já era automatizada, automotora, não é? Enquanto as nossas peças ainda eram as mulas e as coisas de remonta que puxavam lá as peças de artilharia, o equipamento, não havia botas, não havia, quer dizer, aquele forcing era por E isso. nessa altura já havia a percepção na Europa, quando nós entramos tarde, já havia na Europa a percepção de que aquilo era uma guerra infernal, de chacina. Era uma guerra em que os generais, de uma forma também um bocadinho abrutalhada,
Quer dizer, faziam de facto aqueles massacres como Verdun e outros. Quer dizer, tudo isso era uma carnificina onde os nossos originariamente 50 mil homens não iam atrasar nem adiantar nada, até porque ficaram sempre mais ou menos subordinados ao comando inglês, nem sequer os tais 50 mil homens acho que nunca lá chegaram a completar esses efetivos, e portanto o povo até lhe chamava a Guerra dos Democráticos. E até nessas, aliás, eu lembro-me ainda em miúdo, os ingleses até atrapalhavam. Exatamente, os ingleses não estavam nada, quer dizer, os ingleses queriam sobretudo que nós defendêssemos a parte toda africana e não queriam exatamente grandes confusões e grandes complicações. E, portanto, essa guerra era pouco popular e, aliás, é muito curioso porque depois em todos aqueles hinos e canções de Fátima havia exatamente também muita coisa que mesmo mais tarde, já posterior, era ligado exatamente à questão da guerra, o faz com que a guerra se acabe na terra. Portanto, havia de facto a ideia... Não, e uma das profecias de Fátima era que a guerra ia acabar, exatamente. A guerra ia acabar. Depois não acabou exatamente. Bom, não acabou, mas de certo modo, com o Sidónio, e enfim, com o mérito, né, para um bocadinho, embora o Sidónio se tivesse comprometido que ia continuar o esforço de guerra, não é? De certo modo foi parando, porque, por exemplo, muitos oficiais voltavam e não regressavam, vinham a Portugal e depois já não voltavam, quer dizer, aliás, é um dos problemas, nos princípios de 1918 há muita queixa nesse sentido, porque os que estão não são rendidos, porque muitos que voltaram depois já não voltavam. Já não voltam. Mas voltemos agora um pouco a Fátima. Aquela reportagem do século, que aliás é uma reportagem muito interessante de ler com os olhos de hoje, porque é uma reportagem de alguém que vai claramente cético para testemunhar e para, no fundo, quase desmascarar, e que diz: eu assisti a qualquer coisa aqui de estranho, e que não sei explicar, toda a gente assistiu, e acaba por ter um impacto muito, muito grande. Entre o balanço daquilo que foi uma altura em que a própria igreja, a hierarquia da Igreja levou algum tempo a estudar e a ver e a chegar lá, e essa reportagem para aquilo que viria a ser o fenómeno de Fátima, como é que lhe parece mais importante? Olha, eu acho que o fenómeno de Fátima e as aparições se situam já num contexto bem marcado. Em primeiro lugar, o contexto político que conhecemos, o contexto da guerra, o contexto da pneumónica, o início da ida do Corpo Expedicionário Português para Flandres no princípio do ano, e depois também o que é o agudizar de um afrontamento entre a Igreja e a República. E isso tem as razões que nós conhecemos. Mas também tem uma história do lado da Igreja. Desde o Concílio Vaticano I, onde a Igreja faz uma análise às novas tendências não religiosas da sociedade, à descrença, ao ateísmo crescentes, há uma mensagem também forte do Concílio para a falta de mobilização da Igreja, a falta de intervenção dos católicos na vida social e cívica. E isso é o que faz com que surjam várias tendências de renovação da intervenção católica. Umas que se traduzem no lançamento de certo tipo de obras religiosas, outras que se traduzem na criação de novas correntes pietistas e outras que se traduzem num projeto de mobilização mais firme da religiosidade popular. Aliás, isso passa-se em França. Se virmos o Concílio Vaticano I, termina antes da Terceira República e a mobilização da Igreja Católica perante a Terceira República é uma mobilização forte, que
paradoxalmente também produz algum excesso de radicalização no campo oposto, nos republicanos, nos jacobinos, porque este afrontamento vinha de trás, se nós virmos o conflito entre a Igreja Católica e a dinastia de Bragança. Temos a versão de Dom José, Marquês de Pombal, que é, digamos, um conflito de pura disputa pelo poder político, pelo poder do Estado, em nome do absolutismo. Afirmação, no fundo, do poder do rei. Depois temos um outro Bragança liberal, que corresponde à monarquia liberal, o Dom Pedro IV, e a expulsão das ordens religiosas, não do clero secular, As congregações. mas um grande enfrentamento com a Igreja. Depois, a monarquia, a monarquia constitucional, a monarquia constitucional, mesmo até ao seu final, é uma monarquia bastante agnóstica, bastante maçónica. Os principais partidos da monarquia no rotativismo, quer os regeneradores, quer os progressistas, todos eles têm por detrás o papel motor de tendências, lojas e movimentos maçónicos. Exatamente. E isso vem desembocar na República, e a República é interessante. Há uma certa continuidade entre uma facção monárquica, que é do Partido Progressista, e a eclosão dos movimentos republicanos, socialistas, anarquistas, afins. É uma esquerda da monarquia constitucional. Aquela dissidência alcuinista, exatamente. É um movimento que se consolida e onde toda esta tendência radical vem a ter o seu expoente máximo anticlerical, numa facção da República, que é protagonizada por Afonso Costa. Há quem diga e tente explicar porque é que Afonso Costa é o grande motor desta ação. Alguns dizem que ele tinha pouca legitimidade republicana e que, como não tinha dentro do Partido Republicano uma força específica que outros dos seus rivais tinham, como o António José de Almeida ou o Brito Camacho, ele teve a necessidade de capturar este nicho de mercado para gerar uma clientela e uma corrente de apoio. Aliás, se vir no governo provisório, ele vai ocupar a parte da justiça e dos cultos. António José de Almeida a parte do interior. Ele não faz isso por acaso. Não, ele procura criar ali uma base política dentro da República, que não tinha. A tese do Vasco Pedro Valente é que, com a lei da separação, ele cria uma espécie de lei intocável, de lei que não se pode mexer, e com isso separa águas. E, portanto, tenta separar águas entre os verdadeiros republicanos e aqueles republicanos mais moderados que já não seriam tão Quem são os que tentam sempre manter algumas pontes para a Igreja, embora oriundos dessa mesma filosofia genérica, António José de Almeida, Manel da Riaga e, posteriormente, se vir Manuel da Riaga na combinação com Pimenta de Castro, Brito Camacho, os jornais a Luta e a República sempre preconizaram um reatamento de relações com a Igreja. E depois Sidónio, que tinha sido um maçom irmão carleiro, e que é um republicano. Não é um monárquico. A coligação política de Sidónio é uma coligação de republicanos conservadores, mas que incluem o centro católico. Mas os monárquicos no Parlamento sidonista nunca se amalgamaram por completo com o Partido Nacional Republicano do Sidónio, precisamente porque o Sidónio traçava uma fronteira com a monarquia. Aliás, a justificação sidonista para o sidonismo no plano político é: estamos a fazer isto para levar a República a sectores que, se não for esta nossa ação, cairão no campo monárquico e abrirão a porta a um regresso da monarquia. E isso tem alguma lógica. Temos que ver quem é que está no governo quando surgem as aparições de Fátima, e ainda é o governo da União Sagrada, mas a presidência do Ministério é de Afonso Costa. E Afonso Costa alterna várias vezes com Norton de Matos.
digamos, é um governo que começa a ser fortemente erosionado pela guerra, está erosionado pela pneumónica e está também desgastado por este conflito com a Igreja que, entretanto, é revitalizada com mensagens de rejuvenescimento e de força oriundas de França e de Itália, onde fenómenos semelhantes se passaram. E, portanto, é uma Igreja forte. Vamos a ver. Fátima, se quiser, é a Igreja à procura de uma base popular, a Igreja diocesana, não as ordens religiosas. E isso também retira a essa base a noção de que, por ser das ordens, era não nacional, era um prolongamento de organizações que tinham a sua sede no estrangeiro. E, portanto, esse endosso popular de uma mensagem é algo que levou alguns tempos, faz sair. Levou algum tempo a Igreja oficial assumir Fátima. Foi necessário um novo bispo mas em Leiria, eu um novo penso bispo em Leiria. as pessoas que estiveram mais ligadas, as pessoas que a estiveram... investigação que eles fizeram sobre as aparições. As pessoas Quer dizer, que do ponto de vista do levantamento histórico e do levantamento dos factos, aquilo que a Igreja publicou e divulgou e está disponível é ímpar e absolutamente Mas as rigoroso. pessoas que estiveram mais ligadas à incorporação de Fátima na orgânica da Igreja Portuguesa foram pessoas que estudaram muito o fenómeno de Lourdes e das aparições de Bernadette e do significado dessas aparições no enfrentamento com a República Francesa, com o radicalismo, com o republicano-radicalismo, com a chamada esquerda democrática de Combes, enfim, com toda essa ação que os governos franceses da República vão exercendo de, digamos, se quiser, laicização radical. Radical, exatamente. Laicização acelerada. Já me Pinto, recentemente, julgo que é a sua tese de doutoramento, o padre João Seabra fez um estudo sobre o efeito, sobre a lei da separação, onde chega a uma conclusão que, sobretudo para um católico conservador, como é o padre João Seabra, é um bocado paradoxal. Católico. Hã? É um católico. Pronto. Mas politicamente pode ser conservador. Os católicos são católicos. Ele diz que, no fundo, a lei da separação acabou por ter na Igreja um efeito positivo, no sentido em que a libertou do Estado. Portanto, e ela passou a ter uma outra autonomia. E, portanto, curiosamente ou não curiosamente, quando, a seguir ao 28 de maio, o Salazar não voltou à situação pré-existente. É muito interessante, porque o Salazar, vamos lá ver, o Salazar nesse aspecto é muito curioso. O Salazar vinha exatamente, a sua origem ideológica era exatamente o Centro Católico e o Partido Católico, essas coisas. E até houve sempre uma espécie de crítica, e também dos monárquicos, que o Salazar, no fundo, teria ido para o poder apoiado essencialmente, por um lado, nos monárquicos e por outro, ou melhor, tinha sido apoiado pelos monárquicos e pelos católicos, e não tinha nem restaurado a monarquia, nem tinha acabado com a lei da separação. Nem era um fã de Fátima. Não, nem era, nem do futebol, nem do fado. Isso também é um ponto importante. Agora, o futebol, o fado e Fátima são agora bastante mais populares que no tempo do Salazar. Também é uma observação. Sim, o futebol não sei. A popularidade, sim, talvez mobilize, pelo menos mobilizar. Agora ganha-se mais. Não, ganha-se mais e é um fenómeno que não havia no tempo de Salazar. O tempo de Salazar era um fenómeno masculino e hoje em dia é um fenómeno completamente transversal. E os jogadores de futebol no tempo do Salazar eram amadores. Sim, mas havia o Salazar é quem reconcilia a República com a Igreja. A República, não a monarquia. Exatamente. E o Salazar tem um discurso muito interessante e muito importante, logo no princípio, 1932, em que ele fala dos pontos enfim, e diz muito claramente, quer aos católicos, quer aos monárquicos, mas muito claramente, e até diz até com aquele ar, aquela coisa sempre um bocado sardónica e mordaz dele, que ele diz aos católicos que se querem ter um papel na vida política, que se dediquem à ação social. Quer dizer, se querem fazer política, venham para a União Nacional, não é? Se querem dedicar a outras atividades, têm um larguíssimo campo na ação social. E diz também à monarquia, e aos monárquicos, diz o rei, Dom Manuel já morreu, e portanto curiosamente afasta. Eu devo dizer que concordo com essa tese, porque
Eu acho que a Igreja era exatamente, o próprio Salazar tinha muito essa ideia, que era uma Igreja livre do Estado, quer dizer, o Estado não importuna a Igreja, não a ataca, não a prejudica, até pelo contrário. Não nomeia os bispos, por exemplo, que era uma coisa que não antes... nomeia os bispos, por exemplo, que em Espanha se manteve, não é? No tempo do franquismo, etc. Não se mete, portanto, nessa vida. E por outro lado, a Igreja fica mais livre, quer dizer, aliás, eu penso que esse estatuto é preferível do que um estatuto em que o padre era uma espécie de funcionário público, não é? E, portanto, de certo modo, também estava ali com uma dependência no Estado. Eu esse ponto concordo, quer dizer, vamos ver, a vida na Igreja há sempre uma espécie de tensão entre, não se pode dizer duas igrejas, porque só há uma igreja, mas há uma espécie de tensão que às vezes até é animadora e é vivificadora entre uma igreja mais, como é que a gente lhe chama, constantiniana, instalada, enfim, próxima do poder, próxima das classes dirigentes, próxima dos ricos, próxima de quem domina, e depois uma igreja, enfim, que é uma igreja primitiva, que era perseguida, uma igreja mais de bases, mais do Sermão da Montanha, que muitas vezes, aliás, dá origem exatamente a movimentos, enfim, que às vezes a própria, exatamente aí, os conservadores, chamamos assim, reprovam, mas quer dizer, essas duas tensões sempre existiram na Igreja. Aqui, nesta época, eu acho que o problema é um bocadinho diferente. E é evidente que a perseguição também aproximou a hierarquia, não é, dos fiéis, do povo, não é? Porque e esses fenómenos populares é muito interessante, porque, por exemplo, a religião popular, em França, a primeira grande perseguição, digamos, à Igreja Católica em França é com a Revolução Francesa, que é de facto uma perseguição violentíssima, quer dizer, os padres são obrigados a fazer aquilo, a ser juramentados, portanto, no fundo, de certo modo, aquilo que é a Igreja, que é a ligação a Roma, etc., isso é tudo quebrado, enfim, não é propriamente um ateísmo, porque o Robespierre tinha aquela ideia do ser supremo, do ente supremo, e o culto do ente supremo, que era assim, uma espécie de fantochada que ele inventou para criar uma espécie de religião, embora fosse ser ateu, até o desgraçado do Sade penou muito, exatamente, não só pelos seus escritos pornográficos, mas também pelas suas, acabou por estar muito mais preso depois da Revolução Francesa e de Napoleão que durante o Ancien Regime. Mas a Igreja, os católicos foram muito perseguidos, e sobretudo esses chamados padres que eram os refratários, não é? Foram tremendamente perseguidos. E as zonas de grande resistência católica eram zonas onde havia exatamente as tais devoções populares, que vinham já de trás, dos princípios do século XVIII, do São Luís Maria de Montfort, quer dizer, era esse cristianismo popular que estava muito ligado às populações na Bretanha, na Normandia, etc. E, aliás, a resistência vendiana, a Vendée, o emblema da Vendée não é um coração de Jesus, não é? Portanto, essa resistência popular, essa religião popular é muito forte e, de certo modo, está em contradição com aquela igreja mais ostensiva, mais, enfim, de pompa e circunstância, sempre ali agarrada ao poder e atrás nas saias do poder. E, portanto, eu nesse aspecto acho que a situação acabou, concordo, quer dizer, não tenho repugnância, antes pelo contrário, em concordar com essa conclusão do padre João Seabra. Mas há um fenómeno muito interessante. Embora a Igreja Católica tivesse tido, designadamente no século XIX, inúmeros problemas com as monarquias, porque as monarquias liberais eram igualmente anticatólicas, basta ver o caso de Vitório Emanuel, na Itália, com cuja filha era casado o nosso rei Dom Luís, o que também dá um sentido do que é a monarquia no seu final em Portugal. Mas, globalmente, a Igreja Católica vai ter um problema
porque a Igreja Católica viveu séculos na ordem monárquica e na ordem imperial, do ponto de vista da sua inserção nas sociedades políticas. E com o aparecimento de repúblicas, põe-se à Igreja um problema um pouco semelhante ao que se pôs à Igreja Católica na descolonização e na criação de países independentes em África. Vai a Igreja ficar colada à antiga ordem monárquica ou vai a Igreja desconectar da antiga ordem monárquica para continuar a ter o seu papel e a sua função numa sociedade nova? E é isso que é definido por Leão XIII com a sua doutrina do ralliement. Exatamente. A Igreja, os católicos podem aceitar a República, desde que o façam na base dos seus valores, das suas orientações. E isso faz um pouco gravitar o que era a relação da Igreja com... Não tem noção, mas numa altura em que repúblicas na Europa havia a portuguesa, a Suíça, havia a francesa e a Suíça. E a Suíça havia, o resto era monarquia. Mas todo este fenómeno decorre. Os outros países são países que fizeram a reforma protestante. Não têm, no século XIX e XX, evoluções desta natureza, nem problemas destes. Tudo isto decorre nos países da Europa do Sul de maioria católica. Portanto, França, Itália, Quiçá por não ter havido reforma. Não sabemos. Não se pode fazer história rebobinando os acontecimentos para trás. Mas então, a Igreja Católica desconecta um pouco do que era a mundividência monárquica mais tradicional. Passa a ter um apoio em republicanos moderados. Aliás, são esses republicanos moderados que fazem o sidonismo, e também em grupos conservadores que, não colando ao republicanismo, por serem críticos da forma como a República se implanta, criam estruturas do género do CAEDC, do Centro Católico, em que se dizem um pouco neutros em relação à temática monarquia ou república, porque o que interessa é que a sociedade, a economia venham a ser orientados por valores que, nessa altura, gravitam em torno de um pensamento católico que é o da democracia cristã, que não tem a ver com a democracia cristã do pós-Segunda Guerra Mundial. Exato. E, portanto, é aí que se situa uma reimplantação da Igreja. Ora, Fátima, ao libertar a Igreja de uma colagem às ordens religiosas e da conflitualidade que aí estava inserida, vem conceder à Igreja Católica uma base popular. Exatamente. Para poder cimentar e pilotar esse tipo de mudança. E isso é extremamente interessante. E é interessante verificar como isso tem uma tal força que a República, com Sidónio, com o Ministro da Justiça de Sidónio, com o Presidente do Parlamento de Sidónio, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Sidónio, portanto, com Moura Pinto na Justiça, Nunes da Ponte, Presidente do Parlamento, Egas Muniz, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Embaixador estrangeiro. Ex-aluno de um colégio jesuíta. Exato. Bom, mas tudo é esta origem. Emílio Combe tinha sido seminarista e até de coroa aberta e de sotaina. Os jesuítas grandes foram, alguns deles foram grandes era inimigos. considerado, mas não é o caso da Igreja. Era designado pelos seus inimigos Le Petit Père Combe. Portanto, tudo isto tem uma relação muito mais agitada. E vem aí, desculpe só interromper. Que se julga. Agora, desculpem, que acaba. Vou concluir. É esse fenómeno de Fátima que permite essa mudança de campo, a recuperação de uma base popular no contexto da República e a utilização de um enraizamento forte na população para forçar a República a adaptar-se, a rever a Concordata, que foi revista, logo com o Sidónio. Foram logo resolvidas as coisas centrais. Titularidade dos bens da Igreja, o problema do culto público e as relações com a Santa Sé vão ser reabertas e normalizadas. E até é interessante ver como depois António José de Almeida impõe o barrete cardinalício ao anúncio apostólico, participa em exéquias dos soldados mortos na frente de batalha em igrejas, a primeira vez que o Presidente da República Portuguesa aparece numa igreja, também
está no Tédeum da ação de graças pela vitória aliada na Primeira Guerra Mundial. Portanto, há aí uma normalização. Os próprios democratas, quando regressam depois disso aos últimos governos da República, que eram assim já grupos mais pequenos e com pouca base popular, não põem em causa o que tinha sido feito por Sidónio e a modificação o Afonso Costa ficou em Paris. das relações com a Igreja. Assim como é interessante verificar que a concordata de 40 feita por Salazar não põe em causa a separação do Estado e da Igreja. Até, de uma certa maneira, na minha opinião, agrava a tutela do Estado sobre a Igreja. Mas aí, digamos, a troco de um benefício genérico que era a garantia de não perseguição, que é o deal que a Igreja faz nessa aliás, há negociação. tensão entre o Salazar e o seu amigo Cerejeira E com o Mário de na Figueiredo. negociação E com o Núncio Apostólico em Lisboa, que negociação da considerava o concordata, desenho da não é- concordata como uma obra de um ente diabólico. E, portanto, aí tem o que é um bom classificativo. E quando há essa quebra dos monárquicos com os católicos, quando há os católicos do centro que fazem a cisão, quer dizer, porque até um certo momento, de facto, havia ali uma Os católicos deixam de ser restauracionistas. Exatamente, essa mal. É quando nasce aquela coisa que eu não sei se é do Alfredo Pimenta, se de quem é, que é os catolaicos. Quer dizer, os monárquicos põem uma espécie de nome pejorativo, não é? Que é os catolaicos. Os monárquicos, mesmo apesar assim- de terem tido no final da monarquia um partido de base popular e um partido de quadros burgueses cooptados por nobilitações recentes, apesar da monarquia ter tido essa versão, não conseguiu bem aguentar o que era, digamos, uma corrente que vinha com força nos países da Europa do Sul. Mas a verdade é que a Igreja conseguiu adaptar-se e desconectar dessa sua ligação anterior forte e, a partir de determinada altura, a Igreja jamais aparece como reivindicando o restauracionismo monárquico. É uma grande ilusão de alguns monárquicos julgar que isso pudesse acontecer. Nunca aconteceu. Porque é também necessário lembrar que a Igreja Católica Portuguesa tem profundas razões de queixa da monarquia. Sim, dos Bragança, nomeadamente. Profunda razão de queixa. E a Igreja Portuguesa é em república, com Sidónio e depois com Salazar, porque Salazar é um regime republicano, não é um regime monárquico, que recupera as suas posições. Exatamente. Mesmo assim, enfim, voltemos aqui ao pretexto próximo, que é o dia 13 de outubro. 13 de outubro enfim, o 13 de outubro, na Fátima dos dias de hoje, é a segunda grande peregrinação. A primeira é o 13 de maio, a segunda é o 13 de outubro. Nós sabemos que no 13 de agosto de 1917 não tinha havido aparições porque as crianças tinham sido retidas na casa do administrador, portanto, uma tentativa de... Um dos grandes obreiros de Fátima. Sim, claramente, portanto, aquele sequestro acabou por... É como a Catalunha. Não, aliás, grande obreiro de dá uma forma a isso, e depois uma coisa que acontece já uns anos mais tarde, que é quando é erguida a primeira capelinha, e há uma bomba, é uma bomba dos dos anarquistas, enfim, não sabem de quem foi. Há uma bomba que destrói isso, e isso foi um momento também de aquilo que podia estar aqui no esquecimento, e voltou completamente o fervor. Mas há sempre quem desempenha esse papel útil aos seus adversários, mesmo nos momentos mais desesperados. Controlados. Mas o 13 de outubro tem, enfim, aconteceu o tal milagre do sol, mas o milagre, se calhar, não foi o milagre, enfim, como é que, num país que não tinha estradas, quase não tinha ferrovias, as comunicações eram básicas, a imprensa não era propriamente, não tinha a circulação que tem hoje, sobretudo nos meios rurais. Como é que se junta aquela... Como é que vem aquela Foram de carros de bois, burros... Tudo. Mas há uma descrição, não é no Saramago, no ano da morte de Ricardo Reis, não há uma descrição de uma peregrinação a Fátima. Eu acho que há. Muito interessante, aliás, e bem escrito. Sim, mas estamos a falar daquele dia... Daquele dia concreto. Daquele dia concreto, por exemplo, havia
o enviado, por exemplo, Sim, do do século pensava que apanhava o comboio e depois o comboio ainda ficava longe, mas facilmente alugaria depois uma charreta ou uma coisa qualquer para chegar a Fátima. Não aconteceu isso, nada desse género. Portanto, há ali um passa-palavra que nem sequer foi feito pela hierarquia, que é muito... Não, mas eu como é que acho... naquele ambiente que o Jaime estudou, como é que isto é... Eu acho que há... Bem, para já eu acho que nós temos um preconceito muito curioso, que é o preconceito de que, enfim, que as nossas tecnologias, além de serem uma coisa extraordinária, que sem elas não... Como é que se vivia sem elas? Que eu acho que se vivia, quer dizer, a gente vê, por exemplo... Ele não foi seguramente convocado pelo Facebook. Que as ideias e os livros e tudo isso circulavam praticamente no século XVI na Europa, as pessoas, quer dizer, é extraordinário a rapidez com que, para quem os queria, os livros circulavam também. A gente começa a dizer, mas hoje, então como é que é? Hoje que temos... Não... Portanto, eu acho que isso, quer dizer, as pessoas, é evidente, quando não têm determinadas tecnologias e querem fazer as coisas, sei lá, vão a pé, vão de burro, vão do que for, quer dizer, quando as coisas têm sentido, acabam por acontecer. Portanto, não acho que isso seja... E, enfim, penso que havia ali já uma espécie de continuidade, não é? Havia uma continuidade naquelas populações e que foi chegando, e que chegou com certeza, não sei bem os detalhes da história, mas com certeza penso que estava muita gente de Lisboa. Aliás, até há umas Lisboa mobiliza fortemente para ir a essa... Lisboa e gente que não é só... Não, senhoras que estavam de automóvel, portanto, os pessoas já motoristas... com classe média, Não, fala-se média alta, disso, digamos, exatamente, classe e até alta. mesmo classe alta, pessoas que estavam, senhoras com automóveis e com o chofer e não sei o quê. Portanto, aquilo é uma amálgama já de gente, portanto, olha, que se fez pela vida, que se desenrascou para lá chegar. Mas as fotografias desse dia são absolutamente são fotografias muito impressionantes e muito reveladoras do país dessa época. Pois são, exatamente. É um fenómeno. Eu não sei agora, você está a falar a ilustração portuguesa cobriu. A ilustração portuguesa pertence ao século e, portanto, a ilustração portuguesa está disponível. Está disponível e há, digamos, quando nós falamos de imagens de Fátima, é quase tudo desse dia, porque é o dia em que há um fotógrafo profissional presente e, portanto, em que há aquelas imagens dos montes, imagens dos montes cobertos de gente, das pessoas que ajoelham de repente, e há fotografias do sol. Do milagre do sol. As fotografias, a questão é muito interessante, porque o dia é um dia muito particular, é um dia de chuva, portanto há uma moinha, dia de chuva, e depois de repente o céu abre, portanto a chuva para e o céu abre, e é nessa altura que ocorre enfim, por essa altura que ocorre o fenómeno, já na parte da tarde. Portanto há ali não é um dia como este, olha, não é um outubro destes. Não estava uma máquina de filmar. Não havia máquina de filmar, já havia máquinas de filmar. Não é um outubro destes, como estamos a viver este ano. Também não é um dia de tempestade, é assim um dia... O outubro da proclamação da República foi um outubro destes. O Carlos Malheiro Dias diz a Glorious Day. Estava um dia destes de verão tardio, o 5 de outubro. Ele tem essa descrição. Aliás, há um homem que muito escrupuloso, e que eu, quando fiz o livro sobre a República, recorri muito a ele, que é o Rocha Martins. Grande jornalista, e o repórter. Rocha Martins diz sempre o tempo que faz nos dias, que é uma coisa curiosíssima, porque normalmente não diziam. E eu um dia estava a falar disto, e a mulher do nosso falecido Medeiros Ferreira, Maria Emília. Exatamente, a Maria Emília Bradão Santos contou uma história muito interessante. O Rocha Martins, ela era sobrinha, neta ou sobrinha de um homem que foi diretor do Observatório Nacional, Astronómico Nacional, Meteorológico Nacional, e encontraram no espólio do tio inúmeros cartões do Rocha Martins a perguntar: meu caro, diga-me que tempo fazia no dia 5 de outubro, não sei o quê, diga-me que tempo fazia. E daí, claro, ele fazia o trabalho de casa, por isso ele dá sempre umas... Mesmo, por exemplo, a narrativa que ele tem do regicídio, que é uma narrativa até muito empolgante, e coisa lá está, ele explica exatamente às horas tal que chegou, como é que estava o tempo, como é que estava enevoado, estava... Portanto, esse tipo de documentos, não sei, é a gente procurá-lo. Bem, e depois disto, o que é que mudou? Podemos estabelecer alguma relação entre o que vai acontecer ali e o que vai acontecer na mudança política com
Coincide com o aparecimento do Sidónio? O são, Sidónio- eu o julgo que são Sidónio é coisas uma muito. figura, São eu coisas achei- que vêm, são movimentos que Mas seguem eu por acho pistas que o muito Sidónio, distintas, não é? o Sidónio é a grande Não figura, há aqui a grande nenhuma- figura messiânica do século XX português, é o Sidónio. Isso tem todas as características, e aliás o Fernando Pessoa, que dizia mal toda a gente, desde o Salazar ao Afonso Costa, não há dúvida que perante o Sidónio quedou-se completamente embevecido, admirado, seduzido. E o Sidónio, pelo menos eu, meu pai ainda, enfim, tinha conhecido o Sidónio e dizia que de facto o Sidónio era uma figura ímpar, não é? Houve, aliás, muita gente. Tudo, desde Houve muita gente, as mulheres apaixonadas, é o muito andar a engraçado, cavalo, os homens de negócios, o andar os a homens de cavalo, negócios. a forma... Há uma série enfim, de empresários e homens de negócios da época, Alfredo da Silva, o pai do Manuel Carlos Pereira, um avô meu que era um industrial têxtil importante do Norte. Essa gente que nunca se tinha metido em política, aceitaram no tempo do Sidónio ir para aquelas coisas, para o Senado. Para... O Sidónio, que aliás sobe ao poder com uma certa bênção do António José de Almeida e do Brito Camacho, reconstitui o sistema político não só na base de um presidente eleito por sufrágio direto, de quem dependia o Executivo, ele era muito influenciado pelo modelo norte-americano, mas abre o leque, o espectro partidário no Congresso. E aí há o Partido Nacional Republicano, que é o dele, que são republicanos conservadores, mas republicanos vindos da fundação da República, abre aos monárquicos, que pela primeira vez têm expressão parlamentar, e abre ao centro católico, portanto aos católicos. O que não quer dizer que o Partido Nacional Republicano também não tivesse católicos. Por exemplo, Claro. o Presidente do Parlamento, Nunes da Ponte, que era um dos fundadores da República, era republicano e católico. Mas E nós teve não- um apoio sindicalista mas não- também na Revolução, tem apoio fortíssimo dos sindicatos. O que não é estranho. Tinha Mas um nós vamos ter programa a oportunidade- social, a Voz do Operário, em Lisboa, inaugurada por Sidónio, ainda lá sopa- hoje está a A placa. sopa do Sidónio, ainda hoje é assim que é conhecida a sopa dos Exatamente. pobres. Mas falaremos do Sidónio dentro de não muito tempo, talvez aproximadamente mês e meio, 2 meses, já em dezembro, por altura do centenário enfim, golpe de Estado, da Revolução de Dezembro. Por hoje esgotámos o nosso tempo. Até para a semana.